Shalom! Eu estou aqui nessa imagem tão colorida, com tantas frutas, para falar mais uma vez sobre o texto de Miqueias, capítulo 5, de 2 a 4, esse texto profético que apontava para o local do nascimento de Yeshua e que o nosso Deus nos deu como nome, como chamado, como propósito daquilo que Ele tinha para com as nossas vidas, Betlehem. Essa palavra, Betlehem Efratá, estabelecida ali como local do nascimento de Jesus, tinha nessas duas palavras algumas coisas extraordinárias de Deus, guardadas para que se pudesse manifestar através de Jesus, através de Yeshua, do local do seu nascimento, do local da manifestação do amor de Deus, para com os judeus em primeiro lugar, mas também com todas as nações da terra. Então vamos lá. A palavra Betlehem, eu tenho certeza que todos já conhecem bem, é a palavra que quer dizer casa do pão, mas a palavra Efratá vem de um radical que é piri, que quer dizer fruta ou fruto. Daí vem o nome, por exemplo, de uma das tribos de Israel, a tribo de Efraim, que quer dizer frutos. A palavra Efratá quer dizer frutífero, então Betlehem é uma cidade frutífera, mas a ligação que há entre essas palavras vai além, não é apenas do significado delas, porque olha que curioso, enquanto Betlehem era uma cidade da tribo de Judá, a tribo de Efraim ficava mais ao norte, no centro do país, mas um pouco mais ao norte, cerca de 35 a 40 quilômetros de distância de uma cidade para outra. Mas a tribo de Efraim, que é importante lembrarmos, não é? Que é uma das tribos que recebe o nome de um dos filhos de José, filho de Jacó. José se casou com uma mulher que era egípcia e teve dela dois filhos, o Manassés, que era o mais velho, e Efraim, ou Efraim, que era o segundo filho. E esse segundo filho, que não era o primogênito, é aquele que recebe a imposição das mãos, da mão direita de Jacó, o patriarca, e recebe a bênção de se transformar numa multidão de nações, uma multidão de povos, assim como Jacó tinha recebido isso de Isaac, que tinha recebido isso do pai Abraão. Ou seja, esse poder, essa capacidade, essa sobrenaturalidade de se transformar numa multidão de povos que esteve nos primeiros patriarcas, agora estava sobre uma pessoa que era fruto de alguém que era hebreu, que era filho de Jacó, mas com uma egípcia, ou seja, um povo misturado. E é justamente nisso que é um sinal extraordinário de Deus, que aponta para nós hoje, os não-judeus, alcançados pelo amor de Deus em todas as nações da terra. O cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa bênção de Jacó em Efraim nos alcança a todos. E quando está escrito lá em Miqueias, e tu, Betlehem Efratá, essa ligação entre esses dois lugares falam também, não é, do propósito de Deus, de alcançar primeiro os judeus, o povo de Deus, mas também outras tantas nações da terra. Olha que interessante, quando há uma divisão do reino de Israel em dois reinos, não é? O reino do sul passa a ser conhecido como o reino de Judá, que tinham duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o reino do norte, que continuou usando o nome de Israel, também era chamado de Efraim. É isso mesmo, porque o primeiro rei do reino do norte era um efraimita e era uma tribo importante, influente. Essa tribo passou a representar a toda a nação de Israel. Algum tempo depois, quando o reino do norte foi invadido pelos assírios, eles foram espalhados por todas as nações da terra e até hoje, não é? Ninguém sabe exatamente o paradeiro das 10 tribos que se perderam. O que nós sabemos é que o nosso Deus, Ele tinha um propósito de alcançar pessoas de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações. E eu quero encerrar lembrando alguma coisa que foi falada pouco antes da morte de Jesus e que a Bíblia diz que foi uma profecia, ainda que profetizada por um homem que era iníquo, um homem que era totalmente corrompido. Ele era sumo sacerdote no ano em que Jesus se entregou por todos nós na cruz do Calvário. Esse homem era Caifás. E ele, enquanto estão discutindo o que fariam com Jesus, ele declara que era melhor que um homem só
morresse por toda a nação. Eu quero ler um versículo com você que vai trazer luz, que vai trazer clareza, amém? Sobre a importância de Betlehem Efratá. O lugar do nascimento de Yeshua era um local que Deus tinha um propósito, para que dali se levantasse o Salvador, primeiro pelo povo judeu, primeiro pelo povo de Israel, mas também pelos dispersos, também por todas as nações da terra, pessoas como nós, que fomos alcançados pelo amor de Deus. Está em João, capítulo 11, versículos de 50 a 52, eu vou ler para você. Não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, e não somente pelos judeus, e não somente pela nação de Judá, preste atenção aqui, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Aleluia! Essa palavra profética, não é? Também falava de nós nas nações, nós que temos caminhado esses anos todos como Igreja Betlehem, nós sempre nos surpreendemos pelo fato de sempre haver judeus entre nós. Desde que nascemos como igreja, Deus sempre nos deu esse sinal, não apenas pelo amor e não apenas pelo chamado que Deus deu a minha casa, para alcançarmos o povo judeu, para servirmos o povo judeu com todo o nosso amor, mas também para que nós pudéssemos ser um sinal de que a salvação, amém, se multiplicaria e essa frutificação se daria nos nossos dias como um sinal de que é um tempo de redenção, um tempo em que um só pastor se levantará e então judeus e não judeus, crentes em Yeshua, seremos um só rebanho do bom pastor Yeshua. Que Deus te abençoe.